o sucesso de uma obra está na gestão dela, né? Como acho que qualquer coisa na vida, mas a gestão dela faz toda a diferença. E o segredo da obra em si são as pessoas que vão executar ela, né? Os materiais hoje é muito fácil, né, de você adquirir, do que antigamente, que hoje a gente tem uma gama imensa, né? Sim. De opções. Mas a questão da confiabilidade que é a grande dificuldade. Você contratar uma pessoa em que você vai confiar, às vezes, ali 500 mil, 200 mil, às vezes é o sonho de uma vida, a pessoa juntou aquele dinheiro, né, investiu, é a aposentadoria dela, e ela vai entregar na mão de alguém que vai transformar os objetos, né, que é cimento, areia, pedra, em um lar. Né? Então é algo assim fantástico, mas ao mesmo tempo tem que ser alguém de confiança. Às vezes o cliente ele olha e fala assim, nossa, mas esse serviço é tão simples, você está cobrando tão caro. Só que existe uma história por detrás da construção daquele conhecimento. É igual quando ele contrata, por exemplo, no meu caso como engenheiro civil, que tem uma equipe, quando o cliente me contrata, ele já sabe que ele vai ter um custo maior, porque ele tem uma gestão por detrás daquilo. Mas ele sabe que ele vai poder cobrar um resultado melhor, porque ele está pagando por isso. E o que a gente vê é que o que está por detrás para aquele profissional aprender, que é a de grande dificuldade. A dificuldade não está ali, parece que o serviço dele foi simples, mas todas as habilidades que ele teve que criar ao longo dos anos para chegar naquele nível e fazer algo que o profissional ele é tão bom que ele faz algo de uma forma tão simples que você acha que é fácil. Mas na verdade é porque ele se tornou bom naquilo que ele faz. Sem dúvida. Com certeza. Quando que eu percebo que a obra é prazerosa? Quando o cliente entende cada macaco no seu galho, como você disse, que eu preciso de um arquiteto, eu preciso de um engenheiro. Ele precisa também nos dar as informações. Mas o que eu percebo, quando o cliente ele deixa com que o profissional e contrata o profissional certo, ele não sofre tanto. Porque eu, como engenheiro, eu vou filtrar todo o sofrimento. Eu, sim, vou passar muito perrengue com a mão de obra, vou ter briga, vou ter discussão, vou ter isso, vou ter aquilo, mas eu já estou preparado para esse ambiente, porque ele já é o meu ambiente. É o seu dia a dia. Exato. Eu dou bronca brincando, eu xingo, mando o cara embora brincando. Mas o cliente não aguenta aquilo, porque ele não está preparado para aquilo, né? Antigamente as casas eram muito grandes, né? Sim. E hoje a gente vê que com a redução do tamanho das famílias e o estilo de vida também, né? As pessoas estão se casando muito mais tarde, né? Se você pega aí a linha de corte... menos tempo em casa, né, cara? Passam muito menos tempo em casa. Você pega uma linha de corte hoje, o pessoal tá abrindo mão do carro porque tem o Uber, né? Então, quer dizer, você já não precisa da garagem, e a pessoa tá vivendo muito mais tempo solteira e ela já sai de casa antes, assim, você saía de casa casado, né? Agora sai de casa solteiro, vai gastar um bom tempão, casar. Hoje sai de casa empurrado. Vai, já deu. Pelo amor de Deus. Já tá quase com 45. Aposentadoria, né? Rapaz, então a gente vê que essa nova tendência, que as casas elas estão diminuindo. Eu me assustei quando eu fui fazer de 20 metros quadrados. E agora eu tô fazendo projetos para 9 metros quadrados. Sejam bem-vindos a mais um SMCast. Aqui você se inspira e aprende. E inspirar e aprender, eu acho que são as palavras-chave de hoje, né, amor? Com certeza. Nós estamos hoje com um convidado mais que especial. É o Fábio Vieira. Gente, ele é engenheiro civil, construtor. Ele vai contar um pouquinho dele aqui. Nosso tema de hoje é Casas Compactas, Desafios e Segredos para o Sucesso na Construção Civil. Mas eu garanto que a gente vai sair um pouquinho desse tema. A gente vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair. Que esse tema também tá muito em alta. Cara, esse podcast vai ser muito legal para todo mundo. Isso o que a gente tenta passar a mensagem aqui dentro nunca só é sobre o empreendedorismo, mas também sobre a vida. Sobre o empreendedor, né? Sobre o empreendedor.
Então aqui vocês vão se surpreender. Mas eu não vou falar mais desse cara não, cara. Eu vou deixar ele se apresentar. Apresenta ele aí. Fabião, muito prazer, muito obrigado Prazer é pela meu. oportunidade aí. Conta um pouquinho, Fábio. Quem é Fábio Vieira e fala um pouquinho de você pra gente. Fábio Vieira, eu me considero aí, depois desse ano, né, que foi um ano atípico para mim, para minha família, uma nova pessoa nesse sentido de vida, mas também na área do empreendedorismo. Eu sou formado em engenharia civil, atuo na obra há mais de 20 anos, construindo, reformando, projetando, né? Nós temos aí escritórios aqui em Mogi recentemente e agora em Itaquá há alguns anos, e a gente constrói, reforma, estamos nesse ambiente de obra, de projetos, gostamos muito. E hoje o nosso tema aí vai ser bem legal, porque é a tendência do momento, né? Estamos diminuindo as casas, né? Com Tá cada dia certeza. sendo mais compacta, né? Isso, estamos diminuindo aí as casas, mas no geral eu amo a construção civil porque eu não gosto de rotina. E se tem um lugar que não tem rotina, É na construção civil. é na construção não civil. é nem a rotina de mão de obra, né? Porque normalmente vai saindo, né? É rotina de deixar a gente louca. Isso Eu aí. Sempre a fico gente doida, deixa um viu, proprietário Fábio? doido, né? É isso. Cara, não adianta. E como que você entrou no segmento da construção civil, Fábio? Eu acho que eu fui empurrado para ele, né? Como assim? Porque eu sempre... meu pai, ele era marceneiro, então eu já estava envolvido nesse ambiente. Um amigo sugeriu para que a gente fizesse um curso na Federal, fazer aquela prova da Federal, e eu falei, mas eu vou escolher o quê? Ele falou, escolhe edificações. Eu falei, mas o que o cara da edificações faz? Eu nem sabia. Falei, mas eu vou fazer. Ele falou, constrói prédio, né? E aí eu fui, passei na Federal, né? E comecei a fazer edificações e me apaixonei pela área da construção civil, porque eu sempre gostei de não ter essa rotina, né? A minha formação psicológica não suporta estar no mesmo lugar, rotineiramente, fazendo as mesmas coisas. E aí eu descobri esse mundo da engenharia civil. E depois do técnico de edificações, aí fiz engenharia civil, me especializei aí na parte de projetos, na parte de projetos estruturais, que eu amo. Estamos com vários desafios. Já são aí. 10 anos, né, Fábio? Já Cara, mais de uma 10 vida. anos. Mais de 10 anos, né? E atuando aí, fazendo casas e tendo toda essa experiência de obra. Nós que é temos um fantástica. filho de 20 anos, que foi mais ou menos essa mesma história. Ele passou na Federal, na USP, né? Aí, o objetivo dele era a engenharia da computação. Só que ele foi fazer um treineiro com 17 anos. E ele não sabia o que tem que preencher a segunda opção. Uhum. Acho que é segunda, terceira, não sei. Eu acho Segunda, que terceira, alguma coisa nesse Eu não sentido. lembro. E ele só queria passar para engenharia da computação. Ele foi lá fazer o treineiro dele. Segunda opção, o que eu coloco? Ele colocou Google, qual é a engenharia mais bem paga? Engenharia de petróleo. Colocou. Ele foi lá e colocou. Aí ele passou na segunda opção. E aí ele teve que estudar engenharia de petróleo, sendo que ele nem sabia para que servia. Que é o básico, né? No comecinho aprende... Até 2 anos, né? Isso, Praticamente ali a as mesma engenharias coisa. no começo elas são iguais, né? Sim. Porque é mais a parte ali da matemática, da geometria, da física, da química, que é o básico para qualquer área da engenharia. Aí depois cada um vai para sua especialização. Mas geralmente até você vai estudar junto com quem vai ser engenheiro eletricista, com quem vai ser engenheiro químico, e depois cada um vai para o seu lado. Ele mudou para mecatrônica. Mas nesse ambiente, nós conseguimos entender que existem milhares e milhares de engenharias. Né? Eu só conhecia engenharia civil. Sim, a gente tem um mundo aí. Inclusive, acho que deve estar entrando aí também nessa parte da estética, essa parte... É muita coisa, né? A engenharia, ela envolve essa parte matemática, então tá ligada aí na vida e no cotidiano. É uma loucura, né? Uma coisinha Fábio, pouca, né? como que a gente tem sucesso na construção? Olha, essa é uma pergunta que vale ouro, né? Vale ouro aqui. Vamos falar, então, qual tipo de construção, né? Acho que a primeira... Porque a construção, ela é um ambiente muito grande, Total. né? Então, vamos falar aqui, talvez a gente abranger um público que a gente sabe que a maioria das pessoas pega, acho que é a construção de uma residência, né? Sim. Que acho que todo mundo tem aí o desejo de construir uma casa ou adquirir uma casa pronta e não quer passar por esse processo, né? Que às vezes é complicado. Mas, em geral, o sucesso de uma obra está na gestão dela, né? Como acho que qualquer coisa na vida, mas a gestão dela faz toda a diferença. E o segredo da obra em si são as pessoas que vão executar ela. Né? Os materiais hoje é muito fácil, né, de você adquirir do que antigamente, que hoje a gente tem uma gama imensa, né, de opções. Mas a questão da confiabilidade que é a grande dificuldade. Você contratar uma pessoa,
em que você vai confiar, às vezes, ali 500 mil, 200 mil, às vezes é o sonho de uma vida, a pessoa juntou aquele dinheiro, né, investiu, é a aposentadoria dela, e ela vai entregar na mão de alguém que vai transformar os objetos, né, que é cimento, areia, pedra, em um lar. Em um lar. Né? Então é algo assim fantástico, mas ao mesmo tempo tem que ser alguém de confiança. Então, assim, um dos grandes filtros, né, que ajuda você a ter uma obra de sucesso, entre várias coisas que a gente poderia dizer, é você contratar alguém que você consiga ter esse filtro de confiança. E uma das formas, bem simples, vou contratar um pedreiro, se é uma obra de um porte maior, um engenheiro, é uma obra que exige aí uma arquitetura, então engenheiro, arquiteto, é pesquisar obras que ele já fez. Referências. As referências, isso faz toda a diferença. Então, gostei da pessoa, fiz aquela análise, gostei da personalidade, gostei do jeito, gostei dos produtos que ela me apresentou, posso conhecer 1, 2, 3 obras suas? Isso vai fazer toda a diferença. Posso falar com um dos seus clientes? Eu até tenho um hábito, quando eu sou contratado, de oferecer assim, olha, você quer falar com 5 clientes meus para você entender como que é a nossa dinâmica, perguntar sobre nós, porque assim, o nosso testemunho de nós mesmos não tem valor, né? Não tem valor. Mas quando alguém fala, Com então certeza. aumenta muito mais o valor e também o cliente se sente à vontade para perguntar coisas que às vezes eu não vou poder falar, mas que, olha, ele realmente cumpre o prazo, né? Ele realmente... ou aquele medo de quem já passou por obras, que sabe que obra é trabalho. Com certeza. Né? E é uma dor, né? Eu acho que, na realidade, é a metamorfose maior do brasileiro aí, é transformar essa ideia do sonho de construir e se torna um pesadelo. Sim. Porque nós temos uma cultura muito ruim, cara. Eu falo isso porque eu já sofri, no entanto que eu até falei aqui nos bastidores que eu tenho agonia de reforma porque eu apanhei tanto. Mas por quê? Porque a gente quer pular as fases, né? A gente quer economizar em tudo. Você não chama um arquiteto para acompanhar a sua obra, você, às vezes, você quer pular o arquiteto, contratar o pedreiro, e todo mundo que está desempregado, hoje ele fala que ele é pedreiro e pintor, mas na realidade não é. Você entendeu? Então, tipo, o cara chega ali, ele está precisando de um trabalho, ele fala, eu sou pedreiro, mas não é o pedreiro profissional, aquele cara que faz o trabalho. E eu sofri demais, viu, bicho? Eu tentei economizar de tudo que você pode imaginar, mas eu acho que eu contrataria uns 3 engenheiros e arquitetos junto para dormir na obra, de tanto que eu perdi. A gente tem uma experiência, por exemplo, como eu atuo muitos anos na área, então a parte mais difícil da engenharia, da construção civil é você ter equipes e boas equipes, né? Com certeza. Uhum. Então, por exemplo, às vezes uma senhora me contrata para fazer uma casa para ela ou reformar a casa dela. E aí a gente precisa colocar pessoas que elas tenham um nível de confiança muito grande. Eu estou com uma cliente agora, que para você ter ideia, ela me contratou e ela não abre mão, porque eu fui indicado por um amigo, porque a obra que ela fez com a mãe dela, o profissional tentou assediar a mãe dela. Oh, meu Deus. Então, olha o nível, Sim, né? Com certeza. Então, quer dizer, olha a preocupação dela. Então, quando ela me contratou, ela já fez esse filtro para isso não acontecer. E eu disse para ela, olha, na sua obra, como ela vai ficar junto com a filha dela, eu tenho que ter um profissional que eu realmente coloque a mão no fogo, que já passou por outras obras comigo, que eu já conheço a personalidade dele, conheço a família dele. Então, quer dizer, às vezes você contratar um profissional direto por apenas o valor, você pode tomar um prejuízo muito grande se você não saber fazer um bom filtro, né? Com certeza. E às vezes o prejuízo financeiro é um nível, mas um prejuízo emocional como esse de um assédio é outro nível de prejuízo, Sem né? dúvida. Que às vezes é impagável. É cada macaco no seu galho, né, Exato. cara? Você, até hoje, mais de 10 anos nessa área e ainda sofre diariamente para montar a sua equipe, para ter a sua equipe, para manter a sua equipe. Imagina a gente que se torna o construtor por necessidade e quer ter esse filtro, ter essa ideia, cara, não consegue. A rede social, o YouTube principalmente, ele trouxe muito essa questão de você acessar a informação mais rápido. Uhum. Mas o acesso à informação, ele é mais rápido, né? Então como fazer um papel de parede? Aí você olha o profissional fazendo... Você fala, que fácil. Uau, é muito Se fácil. ele faz, eu não vou fazer? Que isso? Essa sou eu, viu, Uau, Fábio? não é? Aí você fala, beleza, eu vou fazer. Quando você coloca o primeiro, você fala, mas tá muito foda. O que aconteceu? Foi tão Agora? fácil no vídeo. O quê? 2 semanas atrás, eu precisei trocar um disjuntor em casa. Aí eu falei, trocar disjuntor, cara, é fio de entrada, fio de saída, é a coisa mais linda. E o YouTube tá lá, confirmar tudo bonitinho, tirei foto do disjuntor e fui lá.
Aí, beleza. Tô lá desmontando, tendo uma dificuldade para tirar o disjuntor, e eu me deparei com algo que eu nunca tinha visto na vida, mas só depois que eu tirei, que era o tal do barramento. Não, mas até então era um trenzinho, né? Mas um trenzinho que ele tem positivo e negativo, ele tem o lado negocinho lá. certo para colocar algo nesse sentido. Sim. Se eu visse, já tinha jogado até fora aquele negócio. Rapaz, eu fiquei preocupado. Eu falei, e agora? Eu não sei o lado que põe, se é pra frente, se é pra trás. Eu tenho certeza que dá. Peguei, coloquei lá o fiozinho, coloquei o barramento, com aquele medo, liguei o disjuntor, falei, tal, e voltou. Tentei mais umas 2 vezes. Falei, sabe de uma coisa, cara? Liguei pro eletricista, ele foi lá, trocou, resolveu rapidinho. Né? Mas eu fui resolver isso direto Por no YouTube. isso que a gente tem que contratar profissionais de Com confiança. certeza. Imagina, eu poderia ter botado fogo na minha casa, rapaz. A área da construção civil, ela tem... O que você ali deu essa introdução no começo, ela é real. Então, muitas pessoas, elas dizem que são profissionais porque, aparentemente, a profissão do pedreiro é simples, mas ela não é. Não é. A profissão do pintor, ela é simples, mas não é. O grande segredo da maioria dos serviços de mão de obra não está no resultado ali que você vê aquela última etapa. Por exemplo, você olha o pintor fazendo um serviço e você vê ele rolando a tinta e você fala, pintar é fácil. Sim. Mas antes dele rolar aquela tinta, existe uma preparação que nem todo mundo tem capacidade até muscular de fazer. Então, o preparo, ele está muito mais ligado à qualidade do serviço do profissional do que à própria execução final. O próprio pedreiro, o preparo da argamassa, às vezes está muito mais vinculado no resultado final do acabamento do que a própria aplicação da argamassa. Então, o profissional, ele vai entender o que antecede. Ele não está olhando o resultado final, ele sabe o que você disse muito bem, as etapas. E o profissional, ele entende as etapas. Por exemplo, a gente vai, às vezes, em restaurante, recentemente um empresário lá na cidade de Itaquá fez um restaurante assim que ele fez uma estética absurdamente cara, mas ela ficou totalmente disfuncional. Ele tentou trazer um pouco, acho que da China, um pouco do Japão, um pouco dos Estados Unidos. Ele misturou umas arquiteturas e você vê que ele gastou uma fortuna. Pedras caras, bancos caros. Ele até fechou essa padaria lá. Mas você vê que faltou arquitetura. Você vê que as coisas não conversam entre si. Porque aí um bom profissional de arquitetura consegue, às vezes, uma coisa mais simples, mas que elas dialoguem no seu sentido estético. O engenheiro, no seu sentido da gerência da obra, faz toda a diferença. Né? E eu trabalhei 12 anos na área da construção civil, eu trabalhava com empresa de gesso. Mais uma do Denis, tá? Aí, de tanto eu ver, porque eu cobrava o resultado, mas eu nunca pus a mão na massa, eu não sabia fazer. Aí, aqui eu fui fazer em casa, eu quis fazer uma paredinha de bloquete, porque eu vi o cara brilhando, que era super fácil, simples, bate os né? pinos, joga pó, eu sei onde vai tá, o gesso cola, acabou, lindo, maravilhoso. Falei, pronto. São uns blocos de gesso. Uns blocos de gesso que você coloca um pouco de gesso e vai montando. Vai montando. Parece um Lego de criança quando você vê ele fazendo, né? Aí eu fui, coloquei o trem, travei, bonitinho, ficou bom. Falei, rapaz, agora é só acabamento. Rapaz, e para dar acabamento naquele negócio de gesso com gesso? Do jeito que você jogava o gesso secava de imediato. Aquilo que estava reto, eu estava jogando, eu ia alisar, ele já estava fazendo um caroço assim. Cara, eu entrei num desespero de não ter conseguido fazer aquilo, e por 12 anos eu vendo as pessoas fazendo, mas eu não tinha experiência de colocar a mão na massa. Sim. Literalmente, né? Cara, eu te juro, literalmente tive que destruir, porque eu fiquei nervoso, então saí chutando tudo, quebrei tudo. Aí o rapaz veio aqui com 4 bloquinhos, em 2 horinhas, fez com aquele acabamento lindo, perfeito. Até perguntei, mas tinha um detalhezinho. Ele molhava antes de aplicar o gesso. Sim. E isso que faz toda a diferença, que às vezes o cliente ele olha e fala assim, nossa, mas esse serviço é tão simples, você está cobrando tão caro. Só que existe uma história por detrás da construção daquele conhecimento. É igual quando ele contrata, por exemplo, no meu caso como engenheiro civil, que tem uma equipe, quando o cliente me contrata, ele já sabe que ele vai ter um custo maior, porque ele tem uma gestão por detrás daquilo. Mas ele sabe que ele vai poder cobrar um resultado melhor, porque ele está pagando por isso. E o que a gente vê é que o que está por detrás para aquele profissional aprender, que é a de grande dificuldade. A dificuldade não está ali, parece que o serviço dele foi simples, mas todas as habilidades que ele teve que criar ao longo dos anos para chegar naquele nível e fazer algo que o profissional ele é tão bom que ele faz algo de uma forma tão simples que você acha que é fácil.
Mas, na verdade, é porque ele se tornou bom naquilo que ele Sem faz. dúvida. Com certeza. Sem dúvida. Fábio, vou começar algumas perguntinhas aqui. Qual é a importância dos projetos para uma obra? Olha, eu diria que a importância dela é de 100%, né? Uma obra que você... Tem até um texto bíblico, né, que eu acho interessante. Jesus, ele usou uma frase que ele diz assim, que a pessoa que vai começar uma grande obra e não senta para calculá-la. Porque senão ela vai passar vergonha quando não terminar. Porque as pessoas vão falar, né? Começou e não terminou. Sim. Né? Então você vê que assim, já é uma regra milenar, pelo menos 2.000 anos antes, você já vê ali Jesus, né? Que a própria sabedoria em pessoa já dando uma orientação. Vai começar alguma coisa? Projeta, se planeja, né? A gente tem até uma frase que a gente costuma dizer assim, que quanto mais tempo você gasta na prancheta, menos tempo você gasta no campo resolvendo o problema. E o projeto ele tem essa faceta que eu acho muito legal, que eu passo para os clientes, que é assim, se você erra na planta, se você erra no projeto, no desenho, você usa uma borracha e apaga. Quando a gente erra na obra, esquece, vai doer no seu bolso. Vai. Então a gente gasta um bom tempo e a gente tem um resultado final muito maior e muito melhor e tem um controle físico e financeiro da obra. Porque a obra ela é uma dinâmica muito grande. Às vezes, em um dia em obra, você toma 100 decisões, 150 decisões. É uma coisa que você tem que tirar daqui, pôr para lá, puxar para cá, pessoal que vem, material, não sei. São muitas decisões que você toma, é uma dinâmica muito grande. Quando isso é planejado, você diminui a perda do financeiro, você melhora a questão do prazo da obra e, principalmente, assim, o projeto, ele é o momento de você errar. É o momento de você falar assim, vai ficar bom, não vai? E hoje, como, por exemplo, 3D, a gente consegue ter uma visualização tão próxima da realidade que o cliente que não investe em projeto hoje, porque a palavra é exatamente essa. O projeto, ele é um investimento. Só que quando o cliente olha lá, ele vai fazer uma obra de 200 mil, 300 mil, ele vai gastar 10 mil reais com o projeto. Ele acha isso muito. Mas só que esse projeto vai evitar com que ele perca 40, 50, 60 mil e diminua as dores durante a obra. Então, o projeto ele é essencial. É um ato de inteligência você ter o projeto, que é um ato de inteligência que até o próprio Jesus deixou claro. Vai começar algum trem? Pensa um pouquinho, planeja um pouquinho, para você não começar e não terminar, né? E as decisões, elas são tomadas sem decisões, né, durante o dia. São coisas que vai afetar o processo daqui 2, 3 meses. Aí, quando você perceber que tomou a decisão errada, você tem que desfazer vários meses de trabalho. Eu tenho um exemplo na prática disso, num prédio aqui, por exemplo, na cidade de Itaquaquecetuba. O cliente ele estava com um projeto muito simples, que não foi debruçado, não teve o projeto do bombeiro, não teve projeto de elétrica, não teve projeto de hidráulica. E aí começou a obra. Então, a gente teve que fazer, durante a obra, as adaptações. Isso gerou atrasos, perda de material, retrabalho, que na construção civil o retrabalho sai caro. Demais. Então, todos esses pontos são sanados se você tem aí uma boa dedicação no projeto. Você não precisa nem falar das suas obras que tiveram. Eu sempre tenho uma história minha. Do que deu errado. Cara, eu construí uma casa inteira, cara, sem engenheiro, sem arquiteto, no pente. E a hora que deu tanta dor de cabeça a obra, ela atrasou anos, né? A hora que tava tudo pronto, coloquei os chuveiros, lindo, bonitinho, falei, cara, vou tomar o primeiro banho em casa. Não saiu água. O cara não calculou a caída da caixa d'água, não tinha pressão para alimentar nada, minha única solução era colocar um pressurizador, mas aquela obra que não estava projetada, ela consumiu tudo que eu tinha, que eu não tinha, então eu tive que isolar a caixa d'água e ligar direto na rua. Sim. Que foi a única coisa. Mas por falta de cálculo da pressão de água. É que isso você resolve simples quando você coloca a caixa d'água um pouco mais alta. Sim. Né? Mas exatamente isso. O projeto ele tem essa função assim de se antecipar aos problemas. E aí é interessante que assim, o projeto da parte de engenharia civil ele se antecipa aos problemas, dá soluções para os problemas. E a arquitetura, né? O arquiteto ele vem dando esse conforto acústico, térmico, o conforto de espaço, o conforto estético. Assim, é maravilhoso. Ele fala de um jeito que dá uma sensação gostosa fazer uma obra, não parece? Mas a obra, ela deveria ser um momento de muito prazer.
Sim. Concorda? Porque assim, Sem dúvida. você pega, assim, eu tenho clientes que vai investir R$ 1 milhão em uma obra, Sim. que é a casa dele. Nós estamos construindo, quando a gente fala de construir uma casa, nós estamos falando de construir uma história de uma família. Uma vida. É um lar. É um sonho, né? anos e anos de Sim, trabalho para chegar nesse. Exato. Eu falo isso porque eu vou construir para mim agora e assim, a gente não tá só vendo a casa, a gente vê o lar, né? A gente vê assim, a gente morando e sentindo o prazer de estar ali. E a obra deveria ser, sim, é prazeroso. E eu percebo que assim, quando que eu percebo que a obra é prazerosa? Quando o cliente entende cada macaco no seu galho, como você disse, Sim. que eu preciso de um arquiteto, eu preciso de um engenheiro, ele precisa também nos dar as informações, mas o que eu percebo, quando o cliente ele deixa com que o profissional e contrata o profissional certo, ele não sofre tanto. Porque eu, como engenheiro, eu vou filtrar todo o sofrimento. Eu, sim, vou passar muito perrengue com a mão de obra, vou ter briga, vou ter discussão, vou ter isso, vou ter aquilo, mas eu já estou preparado para esse ambiente, porque ele já é o meu ambiente. É o seu dia a dia. Exato. Eu dou bronca brincando, eu xingo, mando o cara embora brincando, mas o cliente não aguenta aquilo, porque ele não está preparado para aquilo, né? E às vezes a gente toma prejuízo. A construção civil, ela dá prejuízo, porque às vezes um cara te deixa na mão, acontece algumas coisas assim, e o cliente, às vezes, ele não está preparado para isso. Quando você contrata um engenheiro e você faz um contrato, o prejuízo, o risco do prejuízo está na mão dele. Você paga um pouco a mais, mas é como um seguro de carro, né? Sim, sem dúvida. Você está pagando para não acontecer. Se acontecer, eu paguei por isso, né? Eu brincava muito que a minha história na construção civil, eu chegava na pior fase, né? E isso é natural. Eu acho que a cada 10 clientes que eu atendia, 9 já estavam numa fase que já estava quebrado quase, porque perdeu ali dentro, o pedreiro recebeu e não pagou, ou compraram material errado, ou levaram o material embora. Cara, eu chegava na fase do acabamento. Eu tinha uma empresa de gesso. Então, tipo, o cara ele chegava cheio de gás para construir a casa no bloco com dinheiro para comprar, para ir chegar no gesso, rapaz. Não tinha mais, acabou. Era difícil, cara. Até mesmo você... E você percebia, eu percebia, cara, quantas vezes na vida eu ia fazer um orçamento para um cara numa parede assim, que era, é só passar gesso. E já tá, tipo, a parede toda ondulada, tudo, sabe, tudo mal preparada. E é difícil. Então, a gente trabalhar. E na realidade, qual que era a diferença? Da minha época, as pessoas, eu não era um engenheiro, mas as pessoas me contratavam porque eu tinha uma equipe por trás disso. Eu que passava essas raivas. E, cara, é coisa que eu não passo mais na vida, não, não construo mais na minha vida, porque eu fiquei traumatizado, não só por mim, mas pelas... eu não era um profissional. Ruim pra você, né? Eu não era um profissional, eu fui aprendendo no meio do caminho. E você trabalhar com pessoas, se você não tiver todo um trabalho por trás disso, é muito difícil. E o seu cliente final, ele quer o resultado. A gestão de pessoas, né? Ela Sim. é fundamental para quem vai fazer uma obra. Ela é fundamental, porque assim, você envolve uma pequena casa de 200, 300 mil reais, você envolve no mínimo ali umas 10 especializações, né? Pintura, eletricista, encanador, e aí por aí vai, pedreiro, né? E um monte de profissionais, inclusive terceirizados que vêm que você tem que gestar ele também. Porque ele vem, às vezes, quer fazer um serviço que não dá, porque você ainda não terminou aquela etapa, e aí ele te pressiona. Então, a gestão de pessoas, ela faz toda a diferença. Total, é o que assim, manda. E assim, se uma pessoa... O efeito dominó na construção civil, quando uma pessoa não faz o papel dela, é um efeito em cascata que prejudica todos os demais. Então, a gestão da obra, ela é fundamental nisso. Sem dúvida. Porque aí você consegue se antecipar, né? Imagina o quanto de inexperiência que eu tinha trabalhando nessa gestão de um item só, que seria o momento do gesso, só que a diferença é que eu não tocava uma obra de 200 mil, eu trocava 40 de R$1.000, 40 de 1.200. Você não conseguia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Quando você percebia que estava errado, você voltava para refazer. Cara, era desesperador. Sim. E você tem que ter uma confiança muito grande na mão de obra. Sim, sem dúvida. Quais os critérios que você utiliza, Fábio, para contratar uma mão de obra? Olha, como que você faz? Critérios que eu gosto de utilizar, que são importantes, que vai parecer até um pouco fora da caixinha, mas a primeira coisa é se o cara tem família. Família. Sabia? Caraca. Por quê? Se ele tem família, isso já faz toda a diferença na hora dele faltar e deixar de cumprir um compromisso com você.
Porque geralmente se o cara ele tem um compromisso com a esposa e com os filhos, para ele furar com você é muito mais difícil do que se, assim, não tô detonando um solteirão, tá? Porque tem solteiros que são vai arrumar família, profissionais, né? Sim, mas o cara que ele tá mais conectado com a família, ele também está conectado muito mais com o trabalho, porque aquilo ali... A responsabilidade. A responsabilidade é muito grande. Então, esse é um dos critérios que eu utilizo, que eu acho interessante. Outro critério é conhecer os outros serviços dele, assim, para pessoas que eu não conheço, né? Então, nunca conheci a pessoa. Ah, me manda um telefone de uns 2 clientes que você já trabalhou. Vamos lá visitar uma obra que você já fez? Ou manda umas fotos para mim. Então, eu preciso conhecer um pouco do trabalho dele. E fora aqui também, com o tempo e a experiência, algumas perguntas estratégicas já demonstram se o profissional sabe ou não do que está falando. Então, a gente, cada um na sua área, né? Mas quando você tem uma experiência na área, pequenas perguntas sobre o processo e a forma como a pessoa responde já te dá uma clareza se ele sabe entende, ou não sabe. ele não entende. Sim. E eu prefiro uma pessoa que seja assim, de bom caráter e que não saiba fazer o serviço e a gente treine ela, do que você pegar, às vezes, uma pessoa de mau caráter. Então, testar um pouco do caráter da pessoa é fundamental. Porque o caráter, dificilmente você muda o caráter de uma pessoa. Mas se a pessoa não sabe fazer um serviço, você ensina e ela aprende, né? Então, a gente procura muito ter de vários critérios, né? Esses são alguns dos critérios, principalmente porque eu vou pegar esse profissional e se eu pegar uma reforma, por exemplo, eu vou colocar ele para fazer essa reforma. E o cliente vai estar acompanhando, vai estar vendo. Sim. Então, às vezes, a pessoa ela tem ali uma conduta que não é muito agradável. Isso, o cliente parece que assim, é a pessoa, mas ele olha você, né? Sim, você que está sendo contratado, né? É isso. E, Fábio, você acha que vale a pena ainda investir na construção civil? Você vê que passa-se anos e isso tem uma coisa que não nunca, cai, né? Não para nunca, né? Nunca para de valorizar. É a construção civil, né? Eu agora, por exemplo, a gente vai entregar um prédio, assim, só em proporções de números, né? O cliente, ele gastou em torno aí com um terreno de 1.700.000, 1.800.000 e vai comercializar 3 milhões o imóvel. Então, olha a rentabilidade, 100%. Né? É claro que essa rentabilidade tem a ver com a localização, tem a ver também com uma boa gestão da obra que diminuiu o custo financeiro dessa obra. Eu tenho um corretor que ele gosta de me indicar para fazer as obras, porque ele fala realmente assim, ele fala assim, contrata lá o Fábio. Por que você tem que contratar? Porque o engenheiro, quando ele vai fazer o cálculo do material, para fazer um pilar, alguma coisa, ele faz só o que você precisa. Ele não faz exageradamente. Né, porque quando você, por exemplo, a área da estrutura é uma área que você economiza muito se você tiver um profissional que faz o cálculo estrutural. Porque um pilar... você pode colocar 3 pilares em um vão, ou às vezes colocar um pilar nesse vão. E se a pessoa não tem essa segurança no cálculo, o que ele vai fazer? Coloca mais. Ele coloca mais pilares, ele fica sossegado, não vai cair nunca. Mas o custo disso para o cliente é enorme. É desnecessário, né? Desnecessário, que é o ponto que eu sempre bato com o meu cliente. Esse prédio mesmo que a gente projetou, achei interessante porque um profissional foi lá e falou assim, olha... Mas tem poucos pilares isso aqui. Mas eu falei, mas está muito bem projetado. Me mostra uma trinca, me mostra uma fissura no meu prédio. Mas fui eu que projetei, né, Fábio? Eu confio nos meus projetos. Mas é porque você calcula de forma com que seja o necessário. Aí do lado, é legal porque assim, do lado tem um prédio que tem a mesma proporção. E a estrutura é... Mal cabe carro, né? Horrível. Você olha e você fica assustado, mas você percebe que o cliente ali evitou de investir num projeto estrutural. E ele está gastando muito mais. E é astronômica a forma de calcular, né? E o que você tem de economia em cima disso. Eu participei de uma construção de um prédio de, eu acho que 19 andares, eram 2 torres. Cara, eu fiquei num bate-papo quase que diário, quase que o dia inteiro, com o engenheiro, e ele calculava espessuras, o que ele poderia diminuir a espessura do gesso, porque no metro quadrado, vezes 19, vezes torre e tal, ele economizaria tantos sacos de gesso. É muita coisa, cara, né? eu vi ele calculando o projeto da hidráulica, mas ele calculava de uma forma, cara, não, se a gente colocar aqui, dá para usar aqui, a gente economiza um cano. Cara, uns cálculos que eu falei, mano, se o cara não pensar nisso daqui, ele quebra.
Mas é porque quando você multiplica, né, no seu caso aí, Sim. vezes 19, você tem assim um aumento estrondoso. Isso é em qualquer Estrondoso. coisa. Você coloca ali um parafuso, né? Vai 10 parafusos por apartamento. Aí você faz vezes 100 apartamentos, quantos? Então, a engenharia, ela ajuda muito nessa hora, né? Ela é fundamental. Sem dúvida. E é interessante, assim, que eu trabalhei em grandes construtoras, como a Tecnisa, uma construtora muito boa. Trabalhei, por exemplo, na Votorantim. Então, são empresas que elas investem muito nessa área da qualidade. E eu trabalhei no departamento de qualidade. E você vê essa diferença de você, às vezes, parar, como a gente iniciou falando sobre quem é que vai começar uma obra e não para calcular, e esse parar para calcular e tomar uma decisão calculada, o quanto que ela reduz, assim, astronomicamente um custo. E reduz muito. Uma tecnologia que você troca, um tipo de bloco. Então, você explorar o conhecimento do outro a seu favor, essa é a magia da especialização. É onde traz a felicidade de quem contrata, né, cara? Exatamente. E, Fábio, agora tudo que tá com terreninho pequenininho, casinha pequenininha. Sim. Conta pra gente disso. Virou moda Tão ou é porque a gente excluindo a tá nossa sem família. terreno? Estão Exatamente. excluindo a nossa família Exatamente. desses O que tá treinos. acontecendo? Por exemplo, agora eu vou participar de um projeto que o cliente está estudando, mas a gente vai fazer aí... eu não sei nem se eu posso chamar de kitnet, porque tem 9 metros quadrados. Jesus amado! Caraca. 9 metros quadrados. Então, você imagina 9 metros quadrados para uma pessoa e dá para dormir 2 ainda, apertadinho. Meu Deus, mas o que é isso? É um hotel? É um terreno onde ele tem... Nós já fizemos... Eu tenho 2 exemplos. Vou pegar esse primeiro exemplo que já está pronto. Por exemplo, nós fizemos um terreno de 5 por 25. A gente fez 16 unidades de 20 metros quadrados aproximadamente. 16 metros quadrados aproximadamente. Quando me foi apresentado, eu me assustei. Caraca. Falei, rapaz, mas como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Porque era dá um prédio, né, de 4 andares num terreno de 5 por 25. Eu não faço nem ideia. É pequeno isso? Rapaz, É um terreno normalzinho, é um terreno... Ah, tá. Não, O sim. terreno, É sim. tipo um terreninho. Terreninho. É E a ele quis menor fazer proporção de um terreninho. 10 por 20, 5 por 25. 5 por 25. 5 por 25. É o Sei. menorzinho. É o terreno do nosso prédio anterior. Lá da Vila Oliveira, que era fininho e comprido. Tá. Isso. Então, você imagina, lá a gente fez 16 unidades. E quando eu comecei o projeto, eu não conhecia essa parte de kitnet, essa nova tendência. Então, eu questionei o cliente. Ele falou, Fábio, eu já tenho 3 prédios desse em São Paulo. E aí ele estava fazendo um na cidade de Itaquá. E não é e não tem muita densidade ali onde ele está fazendo. E a gente está finalizando agora e está tudo alugado. E ele não tem vacância. O que está acontecendo é que está havendo uma tendência assim, de redução dessa área, né? Antigamente as casas eram muito grandes, né? Sim. E hoje a gente vê que com a redução do tamanho das famílias e o estilo de vida também, né? As pessoas estão se casando muito mais tarde, né? Sem Se você dúvida. pega aí a linha de Passam corte... menos tempo em casa, né, cara? Passam muito menos tempo em casa. Você pega uma linha de corte hoje, o pessoal está abrindo mão do carro porque tem o Uber, né? Então, quer dizer, você já não precisa da garagem e a pessoa está vivendo muito mais tempo solteira e ela já sai de casa antes, assim, você saía de casa casado, né? Agora sai de casa solteiro, vai gastar um bom tempão, casar. Hoje sai de casa empurrado. Vai, já deu. Pelo amor de Deus. Já tá Quase com 45. aposentadoria, né? Rapaz, já Então bateu. a gente vê que essa nova tendência, que as casas elas estão diminuindo. Eu me assustei quando eu fui fazer de 20 metros quadrados. Uhum. E agora eu estou fazendo projetos para 9 metros quadrados. O nosso filho, Metade, ele... 20 metros. Ela tem 22 metros quadrados. Então, eu acho que ele é lá no Kaique. 22 Nossa, é menor metros. ainda. Tem 22 E você metros. acredita ser um bom investimento isso? Tem sido, né? Tem sido. Os números se provam, né? Por exemplo, esse cliente que nós vamos fazer lá em Interlagos, para você ter ideia, ele pegou um estudo de caso para aplicar esse estudo de caso. Então, a gente pegou um local que já está pronto, que já está funcionando, para aplicar agora nesse terreno dele. Uhum. Ele aluga pelo Airbnb, o 5º andar, e assim, Uhum. não tem vacância. Então, o negócio agora, ô Fábio, é ter um marceneiro bom, né? Que tem que fazer tudo que Exato. abre, fecha, E aí fecha, que tá isso. o segredo. O segredo deles é o seguinte, É a marcenaria, né? é a parte aí do designer de interiores. Uhum. O design de interiores ele consegue encaixar, né,
e fazer com que a pessoa consiga transitar ali dentro, consiga deitar, assistir uma TV, fazer comida, Puxa a cama, ir no dorme. banheiro, dormir. É o motorhome. Tem 9. É o motorhome. Exatamente. Eu acho que deve ser parecido com E deve ser, e tem um da motorhome China maior ali, que 9 né? metros quadrados, né? Com certeza. Eu acho que o nosso é. A gente é um micro-ônibus. É maior. O nosso filho, para você ter uma ideia, Fábio, você falar em investimento, em questão de loft, tá? De kitnet. O nosso filho, ele nos custa R$ 3.880 por mês de locação. Por esses 22 metros quadrados. 22. 22 Qual metros região? quadrados. É Butantã. Butantã. Cara, mas é a coisa mais linda do mundo aquele prédio, né, amor? É lindo, tudo tecnológico. Nesse estilo. Cara, só que o que acontece? Lá eles fizeram uma empresa especializada em kitnets para estudantes. Então tem área embaixo de escritório, tem na cobertura uma piscinona gigantesca para aqueles. Só que o quartinho dele ali, cara, tem 2 camas, 2 escritóriozinhos do lado, um banheiro, uma cozinha super planejadinha, né, amor? O dele é para 2 pessoas. Para 2 né? pessoas, mas ele fica sozinho. Mas é a coisa mais linda. Eu achei impressionante quando nós fomos procurar para ele a estrutura que tudo aquilo tinha e como aquilo todo mobiliado era bonito. De verdade, eu acho que era menor que o podcast aqui, cara. Sim. Ele é mais comprido, mas ele era mais fininho. Mas absurdo. Se você vai falar que um investimento desse, R$ 3.800, é a locação de casas aqui na nossa região. Sim, e a gente, e assim, quando você traz também essas novas tecnologias, né, e a nova forma também de viver, por exemplo, o Airbnb, essa modalidade ela é muito boa também para esse tipo de unidade, porque se ela estiver localizada em locais que tenham grandes eventos, não tem vacância nenhuma, porque as pessoas estão sem... E, assim, e o custo, né, é muito menor. E atende a necessidade, porque a necessidade é realmente chegar ali, dormir, ter um lugar confortável e depois ir embora. E os clientes estão super satisfeitos. Com certeza. Sim. E, Fábio, o que são casas smarts? Conta pra gente. É o que ela acabou de falar, né? Ela é uma casa isso? tecnológica. Tá, Né? mas Você vê dá que alguns exemplos aqui pra gente. Ela é totalmente... O que está acontecendo, né? Eu acredito que a gente está avançando para que tudo seja conectado, né? Sim. Então, hoje você entra no carro, o celular já conecta com o carro. Né? E aí hoje o relógio já conecta com o celular e está conectado com o carro. E tudo está se conectando, né? Daqui a pouco a máquina já tem, né? Mas não está tão acessível. Mas a máquina de lavar vai se conectar com o celular, que vai se conectar com a Alexa, que vai se conectar... E tudo está se conectando. E isso tem sido já uma tendência também dentro da construção civil, né? Então... A iluminação tem sido já uma iluminação com mais tecnologia. Então, não basta hoje só acender, né? Agora, a luz troca de cor. Você já tem um som integrado em casas. Então, hoje, por exemplo, eu já estou entregando casas que a gente já coloca som em todos os ambientes, no forro do teto, né? Dá até para fazer, amor? Você coloca assim, ó, para fazer um café antes de chegar em casa. Exato. Olha que delícia. Que chique. Exato. Chique, né? Nós temos casas, por exemplo, que em Itaquá, a gente entregou uma casa de alto padrão, que aí você tem, por exemplo, a cortina já levanta, então deu o horário dele, levanta. Levanta sozinho. Quando o cliente quando o morador está voltando para casa, se ele chega, por exemplo, 6 horas, ele gosta de um ambiente mais gelado, já está programado para ligar o ar, né? Ele consegue assistir tudo que acontece na sua casa pelo celular hoje. Então, as casas smarts, elas estão cada vez assim, as tecnologias elas estão se adaptando para a residência. Então, hoje você tem um interruptor e o interruptor tem tecnologia, touchscreen, né? Eu achei muito louco lá no prédio do nosso filho que ele recebe um ambiente iFood por dentro de quase que um maleiro. Ele não tem contato. Sim. Que tem uma trocação de código e ele recebe um aviso que está disponível para ele. Ele digita um código para pegar a comida dele depois. Ele não tem mais o contato com a entrega, porque eu acho que com medo de ter algum tipo de violência ali, né? O prédio não permite. Então ele tem esse contato todo. Cara, um andar é uma área de lavanderia que você acessa o aplicativo, coloca crédito no aplicativo. É uma franquia da Omo que tá ali embaixo. Então já desce o trem, já lava a roupa, sai com essa seca. Sim. Cara, a gente tá ficando... Eu tô ficando velho. Então as casas smarts, ela é esse sentido que está unindo a construção civil e a tecnologia, né?
no conforto, no ambiente ali para o morador final, né? Para o uso final. Fábio, como saber o custo de uma construção e não errar no orçamento? Olha, o grande segredo aí é primeiro você entender onde você está localizado, né? Isso faz toda a diferença, porque a localização sua, ela faz toda a diferença na hora de você precificar. Mas uma forma assim rápida e simples para você ter um número norte antes de você ter os projetos é você, por exemplo, entrar ali na Sinduscom, que ela tem o famoso CUB, que é o custo unitário da construção civil. E ali você tem os padrões. Então, por exemplo, uma casa de baixo padrão vai custar R$2.000 por metro quadrado. Uma casa de médio padrão vai custar em torno de R$2.500 e de alto padrão de R$3.000 a R$3.500 para cima. Então, dentro do que você imagina que é a sua casa aí de alto padrão, médio padrão, baixo padrão, você vai calcular com esses números. Então, se minha casa vai dar ali 100 metros quadrados, eu multiplico por R$3.000 e eu já tenho um número aproximado. E aí esse número, por exemplo, uma casa de... A gente fazer uma conta aqui rápida, uma casa de 100 metros quadrados vai custar aí em torno de R$300.000. Uhum. Se eu vou demorar um ano para construir ela, provavelmente uns 330. Isso é mais ou menos o custo. Só que se você estiver num local que o acesso é ruim, um local, sim, por exemplo, que a densidade demográfica é muito grande, um centro, o custo é maior, né? Entendi. Às vezes não, o local ele é mais acessível, o custo pode ser menor. Então aí vai depender de fatores regionais, né? Isso, mas para você ter um parâmetro legal, isso já ajuda. Agora, assim, para você acertar mesmo, o ideal é você ter um projeto, que aí você, com o projeto, você faz os levantamentos de todo o material. Olha que legal. E orça também as quantidades de mão de obra. Então, olha, vou gastar tantos metros de pintura, vou gastar tantos metros de reboco, e aí sim você consegue precificar de forma mais precisa, que é o que uma construtora que vai fazer prédios, vai fazer, sim, obra de maior porte vai fazer. É o planejamento, né, cara? É o projeto. É a única, exato, forma de você economizar na sua obra, isso é fato. Sim, é o planejamento. É a maior economia. Mas, Fábio, saindo agora um pouquinho do empreendedorismo e o Fábio construtor, eu vi aqui, ó, engenheiro civil Fábio, mas agora ele também é um autor de livro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro, sim, e o que te fez você escrever esse livro. O livro que nós escrevemos, né, ele vem depois de uma história aí de luta contra o câncer. Esse último 1 ano e 3 meses, eu descobri que eu tinha um câncer, né? Então, a história, o livro ele vai tratar um pouco sobre essa história e a minha experiência sobre essa história, né? É uma experiência de vida e o que eu percebi durante esse processo de 1 ano e meio de tratamento. Lá atrás, quando eu mudei para a cidade de Mogi, eu senti dores na perna, me internei e nessa internação, depois de 2 dias, o médico disse, olha, você tem um tumor, e eu achando que eu tinha uma pequena hérnia de disco, alguma coisinha simples ali na coluna. E aí disso desencadeou uma internação. Nessa internação foi onde eu descobri que eu tinha um câncer chamado mieloma múltiplo, que é um câncer que ele dá no sangue, e ele vai, na produção do sangue, ali na medula óssea, ele produz uma proteína, e essa proteína ela ataca o cálcio dos ossos. E nesse ataque do cálcio dos ossos, ela consome o cálcio, então seus ossos vão sumindo do corpo. E no meu caso, quando eu me internei, eu não sabia que eu tinha nada disso. O médico falou que eu tinha que colocar pinos. Os médicos usam uma palavra que ela atenua muito o problema. A palavra se chama lesão. Lesão. Eles falam assim, olha, sua coluna está lesionada. Para nós leigos, lesão... É uma coisinha simples, né? Um raladinho, né? Raladinho, né? Rapaz, mas chegou um dia que eu estava internado. Mertiolate ali já era. Depois que eu estava... tinha feito uma cirurgia, colocado 5 pinos na coluna, meus rins pararam de funcionar. Meu Deus. Então, assim, foi 5 pinos na coluna, o rim parou de funcionar e eu sabia que eu estava com possível câncer. E aí foi quando eu, com dores ainda, eu questionei o médico junto com a minha esposa, né? E nós falamos assim, olha, por que eu ainda estou com tanta dor? Eu vou voltar a andar? Porque eu não estava andando no período que eu estava internado. E aí o médico falou, olha, eu vou mostrar para vocês, eu não costumo fazer isso, mas como vocês são pessoas instruídas, eu vou mostrar para vocês. Aí ele saiu, foi lá e trouxe um vídeo para nós. Esse vídeo em 3D mostrava a minha coluna, toda a minha estrutura óssea aqui, né, do peito para baixo. E aí foi um susto, né?
Porque quando nós olhamos aquilo, a gente se assustou porque o que nós vimos foi a ausência de osso. E aí, a minha ficha ali foi de que eu não andaria mais. E o médico também não deu esperança. Mas, depois de um tempo, eu voltei a andar. Aí fiz tratamentos e tal. E passei pela última fase agora do câncer, né? Que é um transplante de medula. Graças a Deus, com certeza, graças a Deus, eu estou andando. Amém. Amém. Com saúde. E aí pronto para vencer e fazer mais obras. E na expectativa de ter mais filhos, né? Sou casado, tenho 2 filhas maravilhosas. E amo família, né? E a família foi a força que nos deu para vencer. Mas o que me chamou a atenção, Fábio, por tudo isso que você passou, e no nosso bate-papo aqui, nos bastidores, você falou que não deixaria de passar por tudo isso de novo. Foi exatamente isso que me marcou, Isso sabia? Eu ia me chamou a falar atenção isso demais, aqui. porque nós vimos Ele aqui... não deixaria de passar por tudo isso de Nós novo, vimos por as tudo que ele aprendeu. fotos aqui, nós vimos tudo, nós tivemos um bate-papo antes aqui. E, cara, esse homem passou por tanta coisa e ele fala com tanta tranquilidade que isso mudou ele e que você não deixaria de passar por isso novamente. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu tenho certeza que eles vão encontrar tudo isso dentro do seu livro. Exatamente. É que assim, quando a gente descobre uma doença, principalmente um câncer, né? Parece que a nossa vida foi reduzida. Uhum. Né? Parece que agora, assim, poxa, eu achei que eu chegaria até os 80, mas eu vou viver menos. Mas a grande realidade é que quando a gente para pensar, todos nós estamos na mesma fila, né? Sim. E não sabemos exatamente o dia em que a nossa senha vai ser chamada e a gente vai pro céu aí. Com certeza. E vamos morrer, né? Se essa é uma certeza que um ser humano tem, é de que ele vai morrer, gente vai morrer, né? Sim. Mas só que a doença, ela tira essa expectativa de viver muito tempo, né? E aí, quando eu passei por todo esse processo, eu percebi, na verdade, o quanto que durante esse processo, as bilhões de situações que foram criadas para que eu vencesse o câncer, para que eu pudesse ser sarado desse mal. Então, assim, desde o primeiro médico que entendeu, ao enfermeiro, a pessoa que leva o alimento, a cozinheira, desde a pessoa que foi lá me visitar, daquele amigo que foi orar por mim, daquela pessoa que falou, olha, estou aqui, mas não esqueci de você e estou orando por você. Todos esses bilhões de ações que são movidas para que eu pudesse ter esperança e lutar, como, por exemplo, o dia 55 da minha internação, porque eu fiquei 90 dias internado. Então, você imagina assim... já começou a chorar, Fábio, não adianta. Imagina você ficar 90 dias internado sem ver seus filhos e sem saber se você vai sair do hospital. E eu estava no dia 55 quando minha filha foi. Tem um Instagram que eu falo sobre família, né? Chama Preserve a Família. E Vai estar o arroba aqui embaixo para você seguir ali um pouquinho. E no Preserve a Família, você vai ver que existe uma cena lá, porque eu fiz os stories de todo esse meu processo. Eu tive uma alegria, assim, talvez uma questão assim, que Deus me deu uma força, que eu consegui ir compartilhando com as pessoas o que eu estava passando e trazer mensagens positivas dentro do processo. E teve um dos dias que mais me marcou, além desse dia que eu vi essa imagem que mostra o meu corpo sem ossos, né, todo deteriorado. E esse dia foi o dia 6, que é o dia do aniversário de casamento. Imagina, no seu dia de aniversário de casamento, você praticamente pensar assim, poxa, não vou andar mais. Aí você passa na sua cabeça assim, meu, coitada da minha mulher, vai ter que cuidar de mim e minhas filhas, será que eu vou sair do hospital? Então, e o outro dia foi o dia que minha filha foi me visitar. Depois de 55 dias, aquela criancinha vindo assim me ver, e eles abriram ali uma exceção para eu poder ver minha filha. No dia que, esse dia que ela foi me ver, era 2 dias antes dos dias dos pais, né? Que dia dos pais ali no domingo. E aí foi um dia assim maravilhoso, porque eu vi ela, mas ao mesmo tempo triste, porque aquela saudade daquela, né? Como que família é coisa incrível. E no domingo, abrindo aqui só para vocês entenderem por que eu falo que eu passaria por tudo de novo, de tantas histórias que eu poderia contar aqui. Você que adquiriu o livro vai encontrar essas histórias que são histórias assim de como que Deus ele cuida de nós. Como que a gente vê que, assim, quem não acredita em Deus, mas existe algo que calcula para que você possa passar por isso. Existe, né? Um engenheiro. Exato, existe um engenheiro, seja lá o nome que você quer dar, eu dou o nome de Deus. E o que eu vi ali, no domingo, eu mudei para Mogi e eu estava com um sonho de fazer um churrasco para minha família. Eu amo churrasco, eu queria fazer um churrasco para minhas filhas, para minha esposa. Só que assim que eu mudei, eu internei, porque eu mudei e falei, vamos no hospital para ver o que eu tenho? E aí o médico me internou e dali eu não saí mais.
E no domingo, eu estava deitado na maca e tem uma coisa que é muito chata na internação, que assim, é legal e é chata. Por quê? Seus amigos vão embora. Você faz amigos, né? Você tá ali, a pessoa fica internada com você tanto tempo, e aí a pessoa foi embora. E eu fiquei sozinho no quarto. Eram 3 pessoas, eu fiquei sozinho. Aí nesse dia eu deitei assim o rosto pro travesseiro, vi aquele quarto sozinho, pensei, poxa, todos eles tiveram alta, e você vai vendo as pessoas tendo alta, e você não tem alta, e pessoa tendo alta, você não tem alta, você vai se chateando também, né? Quando que vai ser minha vez, né? E aí eu deitado assim, aí começou a encher meus olhos de lágrima, era num domingo do Dia dos Pais. Quando eu ia falar assim, Deus, até quando? Eu ia formar a frase, né? E aí me ligaram, meu telefone tocou. Eu tenho gravado isso nos stories, nos destaques do Instagram. Aí meu amigo, um amigo me ligou. Oi, Fábio, parabéns, você ganhou. Aí eu ganhei o quê? Você acabou de ganhar um kit de churrasco e tal. E eles tinham colocado o meu nome num sorteio de uma das lojas da construção, que eu faço compra de material. E eu ganhei. E eu ganhei, assim, churrasqueira, um monte de coisa, aquele copo da Stanley e tal. Mas teve um objeto ali que, na hora que eu olhei ele, aquilo foi como se Deus falasse comigo. Que foi a tábua de cortar carne. Quando eu vi aquela tábua de cortar carne, porque esse era o único elemento que faltava pro meu churrasco em casa. Olha só. Sabe, bem no Dia dos Pais. E aí, pra mim, foi como se eu ouvisse uma frase, assim. Eu não ouvi, mas como se aquilo estivesse dentro de mim, né? E assim, olha, você vai fazer o churrasco pra sua família, assim. Aguenta só um pouquinho. Tá chegando o churrasco. É isso. Cara, e foi fantástico, assim. Eu já fiz tanto churrasco. E qual que é o nome do livro, Fábio? O livro chama A Parte Visível de Deus. Okay. Está na editora. Por que eu chamei de A Parte Visível de Deus? Porque realmente é quando você vê Deus em ação cuidando de você. Sabe? Porque às vezes a gente olha assim, o sol nasce, mas ele nasce todo dia, toda vez, que a gente às vezes, né? Nem dá mas se valor. você parar pra pensar, é todo dia ele tá ali, fazendo a mesma coisa. Religiosamente, todo, né? Todo dia, cara. Eu acho que não teve um dia que não tava sem sol. Né? Todo dia ele tá ali, né? As coisas não param, né? Mas assim, quando eu fiquei internado, todas essas bilhões de ações para me dar vida, me sustentar, me guardar, eu estimo que, por exemplo, só de custo financeiro foi quase na casa de uns 2 milhões para eu chegar nesse tratamento. E tudo isso aconteceu, tudo isso deu certo. O sustento da minha família, imagina eu como autônomo, 1 ano praticamente, né? Aí as obras andando, aí foi onde eu percebi como que é bom você ter boas pessoas trabalhando para você, pais de família trabalhando para você, aquele filtro que a gente falou ali de contratar pessoas boas, porque essas pessoas, ao ver minha situação de internação, se dedicaram nas obras e fizeram as obras com qualidade, os clientes satisfeitos. E eu assim, eu não mereço isso, cara, não é possível. E eles fizeram. Uns trabalharam até de graça para mim, falou, não, Fábio, não me paga, eu vou fazer aqui porque eu quero e tal. Nossa, Fábio, toda que lindo. Essa construção, né? Então assim, como que há bilhões de ações para que uma vida, eu tô falando só da minha, né? Para que a minha vida pudesse ter esse sustento e eu perceber essa parte visível de Deus em todo esse processo. Agora imagina, tem a sua, tem a dele, tem a dos meninos que estão aqui. Por isso que, assim, Deus ele é incrivelmente sábio. Maravilhoso, porque para conhecer todos os seres humanos e cuidar de todos, né? Fábio, você merece isso e merece muito mais, viu? Que Deus te abençoe e abençoe muito a sua família. Ô, gente, Amém. O Instagram dele vai estar aqui. O Fábio tem uma construtora, vai deixar todos os canais dele aqui, né, o amor? livro, aonde as pessoas que quiserem adquirir, pode... Eu vou abrir agora um Instagram pro livro chamado A Parte Visível de Deus, o Instagram, né? Certo. Porque eu tô aguardando só a editora finalizar a edição ortográfica. Perfeito. Eles estão finalizando Mas a edição acompanha, ortográfica. a edição vai deixar aqui... Então aguarde um lançamento, né, amor? a edição vai deixar aqui o arroba do Fábio aqui, para que vocês estejam ali, acompanhem toda essa jornada maravilhosa. E quando lançar o livro, provavelmente você vai colocar um link ali para poder redirecionar as pessoas. Sim, a gente vai fazer certeza. Toda uma propaganda aí. E estamos à disposição quando você quiser lançar seu livro aqui também. Porque viu? a ideia do livro é realmente assim lembrar as pessoas o quanto que elas são amadas, o quanto que elas são importantes e o quanto que assim uma doença como o câncer, que ela é tão assustadora, o meu caso, por exemplo, eles dizem que não tem cura. Mas quem sempre me viu fala assim, não parece que você tá doente, não parece que você teve um câncer e tal. E a gente tem vencido, passado por isso e é fantástico.
E a gente... graças a Deus, cara. Ele tá aqui pra contar e dividir essa história com a gente, cara. É isso aí, esse é o principal Eu propósito, né? eu já tô na minha fila do livro aqui, rapaz. Eu já tô. É isso Já mesmo. vou seguir no Instagram lá pra poder ganhar, pra poder ter o meu rapidinho. Ô, Fábio, pra gente finalizar, fala só 3 dicas para as pessoas que não pode faltar para elas decidirem investir aí na construção civil. Olha, acho que a primeira dica aí importante, se você quer investir na construção civil, é você escolher um bom terreno, né? Saber onde você comprar o terreno faz toda a diferença, porque eu mesmo já passei por isso, de se comprar um terreno e falar, poxa, o local não desenvolveu legal e eu vou ter que liquidar o terreno. Então, se você quer investir na construção civil, pense bem na onde você vai comprar. Investigue bem o passado e um pouco do futuro aí, porque o futuro vai fazer toda a diferença do seu investimento, né? A segunda dica que eu dou aí na parte de investimento, falando da parte de construção, né? É contrate pessoas que você já conheça que tenham um histórico. Mesmo que você pague um pouco mais. Mas esse pagar um pouco mais, pensa como É um investimento. Isso, pensa como um seguro, né? Você compra um carro caro, você vai pagar um bom seguro porque você quer preservar o seu bem. Pagar um pouco mais por um bem que, como na construção civil, ele é importante. E eu acho que a terceira dica que eu daria aí para quem quer investir na construção civil é que olhe as novas tendências, né? Então, nós temos aí as tendências das casas as casas smarts, as que são casas mais tecnológicas. Nós temos essa tendência das casas compactas, né? Que cada vez elas estão mais compactas. E não tenha medo de investir em casas compactas, porque é a tendência, né? E se é uma tendência, se você quer investir e ter retorno, aproveite essa tendência porque está começando. Parece que não, né? Mas só está começando ainda essa onda. Início. Só o início. É isso, Fábio. Fábio, obrigada pela sua participação. Muito obrigado pela aqui, sua participação, pela sua presença, por essa história maravilhosa. Com certeza. E chegamos ao final, né? É isso. Quer deixar algum recado, Fábio? Invista na construção civil, continue crendo em Deus, porque eu sou um milagre e a construção civil é uma das áreas que eu amo. E obra, ela dá retorno. É isso. Ele vai voltar aqui para contar sobre o livro. Gente, obrigada. Até a Tchau, próxima. gente, até Tchau. mais. Tchau.